Bom dia, hoje é 20 de julho, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse eu ouvi num podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Bom dia, tá bem frio nesse estado de meu Deus que eu resolvi nascer? Nem eu tô conseguindo manter meu bom humor e minha paz interior de vamos ficar alegre com o que temos pra hoje, vamos aceitar o que tem aí. Na verdade, o que eu tô aceitando são convites dos ouvintes que moram do estado da Bahia pra cima para visitá-los por um tempo prolongado. Eu sou uma ótima hóspede, eu brinco com as crianças, eu brinco com os pets, eu posso passar minha senha da Netflix enquanto eu estiver lá. E tem que ser presencial, por causa do plano de repressão ao compartilhamento de senhas que eles colocaram há alguns meses. Que vejam vocês, não adiantou de muita coisa, já que a Netflix, ainda por cima, reportou uma receita aquém das expectativas de Wall Street no segundo trimestre. Vamos falar sobre isso hoje e também de outros resultados de companhias americanas, como a da Tesla. Eu também vou falar sobre as mudanças na administração da Gucci, única e exclusivamente porque eu adoro falar o nome Gucci. E também vamos falar sobre o desenvolvimento de inteligência artificial na Apple e sobre firmas de private equity e fundos soberanos, o que raios são essas duas coisas e o que elas têm em comum. Não esquece de se inscrever no podcast, de ativar as notificações e, se você quiser de me seguir no meu Instagram, ana.seds, eu vou deixar em algum momento deste dia uma pílula dos bastidores aqui da gravação deste grande exemplar aqui de conteúdo que é esse podcast, tá bom? Então, vamos às notícias. As vendas da Netflix no segundo trimestre aumentaram 2,7% para 8,19 bilhões de dólares, ficando ainda assim um pouco abaixo das projeções dos analistas. Segundo a companhia, isso se deve em parte às taxas de câmbio e aos cortes de preços em alguns mercados. A empresa disse que a receita com publicidade e assinaturas adicionais para pessoas que compartilham senhas não foi o suficiente para compensar outros fatores, como a falta de aumentos de preços. Segundo eles, abre aspas, embora tenhamos feito um progresso constante neste ano, temos mais trabalho a fazer para reacelerar o nosso crescimento, fecha aspas. Essa receita, menor que o esperado, acabou ofuscando a entrada de 5,89 milhões de clientes no segundo trimestre, mais do que o dobro das estimativas de Wall Street. Quase todo esse povo aí tava o quê? Compartilhando a senha com seus amigos, que nem eu. Aí teve que parar de compartilhar a senha com seus amigos, que nem eu. E agora não tem mais acesso aos doramas que a minha prima Otaku assistia, porque ela teve que criar a própria conta. Esses novos assinantes aí marcaram o melhor segundo trimestre da empresa desde o auge da pandemia há 3 anos e superaram em muito as previsões de Wall Street de 2 milhões de novos assinantes. A administração da empresa disse esperar um crescimento semelhante no terceiro trimestre. Embora analistas tenham levantado preocupações sobre as perdas com streaming em muitos dos concorrentes da Netflix, incluindo a Disney, a companhia está obtendo lucros maiores trimestre após trimestre. O lucro do segundo, de $3,29 por ação, superou a média de $2,85 por ação, que eram as estimativas dos analistas. Uma curiosidade para você. Aqui no Brasil, a gente dá mais bola para o lucro líquido cheio das empresas, enquanto nos Estados Unidos eles olham mais para o lucro por ação, já que quase 60% dos americanos têm algum investimento em bolsa. Então, saber qual é o lucro de uma empresa por ação faz sentido para a maioria dos americanos. E uma das empresas queridinhas dos investidores por lá, a Tesla, também reportou resultados nesta quarta-feira. Resultados que estão sendo afetados há alguns trimestres já pela chegada de mais concorrentes ao mercado. Lembram da BYD, a montadora chinesa que vai instalar uma fábrica perto de Salvador? Pois então, antes de continuar, só mais um reforço aqui aos ouvintes baianos, acabo de ver que estão fazendo agradáveis 26 graus na capital de vocês. Imagina que legal me ver gravando o episódio ao vivo em um local em que eu possa sentir os meus dedos. Continuando, a Tesla sentiu a concorrência com a guerra de preços com as suas concorrentes, que está fazendo com que ela tenha que diminuir as suas margens. A empresa de Elon Musk divulgou uma margem bruta de 18,2% no trimestre, abaixo dos 18,8% que o Wall Street esperava. Ainda assim, a companhia superou as expectativas de ganhos e receitas. O seu lucro, excluindo alguns itens, chegou a 91 centavos por ação, mais do que os 81 cents estimados pelos analistas. Eu poderia estar usando a minha Gucci, eu poderia estar usando a minha Louis Vuitton. Já tirei a música da Meghan Trainor, cantora casada com o ator Daryl Sabara, que interpretou o filho de Antônio Bandeiras no clássico Pequenos Espiões. O que essa música claramente nos diz?
que é uma grande competição entre a Kering, a controladora da Gucci, e a LVMH, a controladora da Louis Vuitton. E agora, por conta disso, acabamos de ter uma reviravolta no mundo fashion, já que o CEO da Gucci, Marco Bizzarri, deixará o cargo como parte de uma mudança na alta administração da companhia, que está tentando correr aí atrás da LVMH. Sabe o que é mais incrível? É que as ações da Kering subiram cerca de 6% na quarta-feira, com investidores apostando que essas mudanças podem trazer mais sorte para o grupo. Já pensou você sair de uma empresa e as ações dela subirem depois disso? Pois tomara que o Sr. Bizzarri esteja a caminho de uma bela vinícola para chorar com uma taça de vinho da Emília-Romanha nas suas mãos. A saída dele da marca italiana acontece alguns meses depois da saída do ex-estilista Alessandro Michele em novembro do ano passado. Sob a gestão de Bizzarri, que assumiu o comando da Gucci em 2015, e de Michele, que entrou na mesma época, a marca realizou uma transformação notável, turbinando o crescimento das vendas e fechando parcerias milionárias com famosos como Harry Styles e o nosso querido e saudoso grupo BTS da Coreia do Sul. Só que a Gucci tomou uma chapada aí com a queda das vendas durante a pandemia, e os sapatos e acessórios com aqueles logotipos pesados caíram um pouco em desuso, especialmente entre os jovens chineses, que eram seus maiores fãs. A saída de Bizzarri está marcada para 23 de setembro, mais ou menos na época em que o novo diretor criativo da Gucci, Sabato de Sarno, vai apresentar sua primeira coleção. A Apple está trabalhando silenciosamente em ferramentas de inteligência artificial que podem competir com as da OpenAI, da Microsoft e da Alphabet. Só que a companhia ainda não desenvolveu uma estratégia para lançar essa tecnologia para os consumidores. Segundo pessoas com conhecimento do projeto, ouvidas pela Bloomberg News, a empresa construiu seu próprio framework para criar modelos de linguagem, que são, como são conhecidos, os sistemas baseados em inteligência artificial que estão no centro de novos recursos como o ChatGPT e o Bard do Google. Com essa base, conhecida como Ajax, a Apple também criou um serviço de chatbot que alguns engenheiros estão chamando de Apple GPT. E já que falamos de italianos na notícia anterior, deixa eu colocar isso aqui. Também valeria para a Meta com as suas inspirações no Twitter. Embora a Apple tenha integrado recursos de inteligência artificial em produtos ao longo dos anos, agora está correndo para acompanhar o mercado de ferramentas generativas que podem criar textos, imagens e até mesmo vídeos. Publicamente, o CEO Tim Cook tem sido cauteloso em relação à inundação de novos serviços de inteligência artificial que chegam ao mercado. Embora reconheça o potencial da tecnologia, ele afirmou em uma conferência em maio que ainda existem várias questões que precisam ser resolvidas. Ele disse que a Apple vai estar adicionando inteligência artificial a mais de seus produtos, mas de forma, abre aspas, muito ponderada, fecha aspas. A empresa já implementou melhorias relacionadas à inteligência artificial nas buscas, na Siri e em mapas, tudo com base nesse novo sistema. O Ajax agora está sendo usado para criar grandes modelos de linguagem e servir de base para a ferramenta interna semelhante ao ChatGPT. O aplicativo de chatbot foi criado como um experimento no final do ano passado por uma pequena equipe de engenharia. Seu lançamento dentro da Apple foi inicialmente interrompido devido a preocupações de segurança relacionadas à IA, mas desde então foi estendido a mais funcionários. A Apple não é a única a adotar essa abordagem. A Samsung e outras empresas de tecnologia desenvolveram as suas próprias ferramentas internas semelhantes ao ChatGPT depois que surgiram preocupações sobre serviços de terceiros vazando dados sensíveis. Eu estava muito em dúvida se eu entrava nessa próxima matéria. Mas ela é tão interessante que vale a pena ir para uma matéria de quinta-feira. Venham comigo navegar pelas águas profundas do Private Equity. Já falamos do que é Private Equity aqui no podcast. É capital privado, o ambiente que investidores colocam dinheiro em empresas que não têm capital aberto na bolsa. E aproveitando para responder a Tata Rodrigues, que fez uma pergunta lá no chat do Spotify. Ela pergunta o que é que a abertura de capital de uma empresa impacta na companhia. Tipo a do grupo supermercadista Mateus, que ela citou por lá. O que isso impacta, por exemplo, na vida dos funcionários? Eu não vou te responder hoje, Tata. Fica comigo que farei isso na semana que vem, tá bom? É que hoje é dia de Private Equity e também eles falaram que são fundos soberanos. Então vamos falar sobre isso primeiro e semana que vem voltamos com mais informações sobre a abertura de capital em bolsas. Pois muito que bem. Fundos soberanos, pra gente começar, são bolsões de dinheiro de alguns países, que são administrados pelo governo e que eles usam para investir em várias coisas espalhadas pelo mundo. Pois eis que esses fundos soberanos de diferentes lugares têm gastado bilhões de dólares em aquisições de private equity. A KKR, a AQT
e a Brookfield, que são grandes firmas de private equity, recorreram a países ricos do Golfo Pérsico para desembolsar grande parte dos fundos para grandes negócios nas últimas semanas. É que desde o ano passado, os investidores que geralmente estavam colocando o dinheirinho deles nos fundos de private equity, ou seja, em capital privado, pararam de colocar esse dinheiro lá porque não viram mais isso fazendo tanto sentido. Só que aí essa galera dessas gestoras foram lá nos fundos soberanos, fizeram, com licença, posso entrar? Falaram, vejo vocês, a gente está precisando aqui de uns trocaditos para fazer essas grandes aquisições bilionárias que temos na manga, mas a gente não tem dinheiro na nossa carteira. Vocês poderiam, por favor, entrar como co-investidores? Aí os fundos soberanos falaram, tá bom, e gastaram um recorde de 17,2 bilhões de dólares em tais co-investimentos no primeiro semestre deste ano, um aumento de 24% em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com o provedor de dados Global SWF. A Autoridade de Investimentos de Abu Dhabi, a ADIA, contribuiu com pelo menos 1,3 bilhão de dólares para a aquisição da farmacêutica veterinária Dechra Pharmaceuticals pelo escritório sueco AQT, anunciado em junho. Investidores do Oriente Médio, como esse de Abu Dhabi, além do Mubadala Investment dos Emirados Árabes Unidos, colocaram cerca de 1,2 bilhão de libras na aquisição da processadora de pagamentos Network pela Brookfield. E a KKR também está tentando atrair a ADIA para sua oferta de 25 bilhões de dólares pela rede fixa da Telecom Itália, dona da TIM Brasil. Mas e daí, Ana Carolina, o que é que eu tenho a ver com isso tudo? Você realmente nada enquanto você está indo no metrôzão, indo pro trabalho, ouvindo fofoca econômica de investimentos bilionários. Mas aí eu vou te lembrar, você que é interessado por fofoca econômica de investimentos bilionários, sobre aquela nossa ladainha do fundo do Qatar, por exemplo, que é dono do Paris Saint-Germain, o time de futebol, e do fundo soberano da Arábia Saudita, que tem 9% da Activision, a empresa que a Microsoft está tentando comprar. Os fundos soberanos geralmente podem se mover muito mais rápido do que uma empresa de investimentos tradicional, além de terem mais flexibilidade no tipo de ativo que eles querem comprar e poderem colocar grandes quantidades de capital nisso. Logo, para empresas que reúnem dinheiro de outras pessoas para investir, como é o caso dos fundos de private equity, os fundos soberanos são provedores de capital extremamente úteis, porque eles podem basicamente investir no que eles bem entenderem, o quanto eles quiserem. Então, para grandes aquisições, é uma mão na roda para os escritórios de private equity ter esse bom relacionamento com os fundos soberanos espalhados por aí. E o Brasil? Você se pergunta enquanto boceja pensando na sua cama quentinha, tem um fundo soberano? Tinha. Em 2018, os recursos do Fundo Soberano do Brasil foram destinados ao pagamento da dívida pública federal. No ano seguinte, uma medida provisória aprovada pelo Congresso determinou a extinção deste fundo. Temos, no entanto, por aqui, fundos soberanos subnacionais, administrados por alguns estados e municípios do país, como pelo Espírito Santo, por Ilhabela, Niterói e Macaé. No caso desses aí, tal qual os fundos soberanos dos países do Golfo Pérsico, são alimentados por receitas flutuantes, que são os royalties do petróleo, e atuam como uma espécie de poupança dessas localidades. Eu tinha um recado para dar para vocês sobre o aniversário de 2 anos da Bloomberg Linha. Alguma coisa que vocês, ouvintes, leitores, usuários da Bloomberg Linha vão ganhar. Só que agora eu percebi, enquanto eu estava escrevendo o roteiro, que talvez eu não tenha prestado atenção o suficiente na reunião que tivemos hoje sobre isso. Então, eu vou angariar mais informações e volto amanhã, porque agora eu também não tô nem lembrada se era pra eu falar hoje ou se era pra falar só semana que vem sobre isso. Mas é quinta-feira, né? Praticamente semana que vem, então tá tudo bem. Já fica aí esse recadinho que vai ter uma surpresa pra todo mundo no aniversário de 2 anos da Bloomberg Linha. Rafael pede pra eu falar sobre a guerra de chips entre a China e os Estados Unidos. Rafael, corre lá no TikTok da Bloomberg Linha Brasil, não dos hermanos. Pode olhar dos hermanos também, mas olha o nosso. Bloomberg Linha Brasil. E tem um vídeo engraçadinho que a gente fez sobre isso. Tem umas informações lá, vai dar uma olhada. O meu amigo STK também pergunta sobre a privatização da Eletrobras. Vamos falar sobre isso semana que vem, tá bom? Ponto muito importante. O que começou nessa madrugada? Hein? Quero ver. Quiz. O que começou nessa madrugada? Copa do Mundo Feminina. Temos muitas coisas pra falar sobre isso. Tô fazendo uma listinha aí bacana sobre as jogadoras mais bem pagas. Então a gente vai falar sobre isso também, tá bom? Tô cheia das promessas. Feliz aniversário aí pra todo mundo que pediu pra mandar feliz aniversário. Não lembro quem foi. Também não vou ficar olhando. Desculpa. Mas de coração, feliz aniversário, tudo de bom. Que a sua vida seja muito iluminada, cheia de raios de sol e bolinhos, tá bom? Então um grande beijo, até amanhã.